Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e a partir desse episódio vamos estudar continuidade de funções. Acompanhe comigo. Antes da gente começar, vamos observar que a maioria das funções que você estudou no ensino médio tem as seguintes propriedades. É possível construir o seu gráfico sem tirar a caneta do papel. Eu tenho aqui, por exemplo, a função constante, aonde para desenhar você pode simplesmente pegar a sua caneta do lado esquerdo, atravessar para o lado direito, sem tirá-la do papel. A mesma coisa também vale para a função afim, cujo gráfico é uma reta inclinada, você também consegue desenhar sem tirar a caneta do papel. Depois você começa a estudar a função quadrática, cujo gráfico é uma parábola, que também pode ser desenhada sem tirar a caneta do papel. Passando para a função modular, que também tem esse mesmo aspecto, essa mesma propriedade. Aqui tem a função exponencial, que normalmente é ensinada a seguir, e a função logarítmica também tem essa propriedade. Depois você começa a estudar a função seno, que é essa curva chamada senoide, a função cosseno, cuja curva chama-se cossenoide, e como eu disse, todas essas funções você consegue desenhar, digamos, com um único risco. Mas a função tangente não tem essa propriedade. Veja, começando da esquerda para a direita, a gente desenha esse pedaço da curva e depois, para continuar, nós temos que tirar a caneta do papel para colocar, por exemplo, aqui embaixo e desenhar esse outro pedaço. E isso acontece várias vezes. Aliás, essas linhas vermelhas aí são as assíntotas, conforme nós já vimos em episódios anteriores. Pois bem, acabamos de ver uma função que você pode ter estudado no ensino médio, que não tem essa propriedade de conseguir traçar o seu gráfico com um único risco, né? Ou sem tirar a caneta do papel. E é essa propriedade que nós vamos colocar em termos mais precisos. Então vamos considerar uma função f definida num intervalo aberto i, cujo contradomínio é o conjunto dos números reais, e considerar um ponto desse intervalo i que eu vou chamar de x0. Nós diremos que uma função é contínua em x0 quando existe a imagem do x0, existe o limite de f de x quando x tende a x0 e também quando o limite é igual à imagem. Então, pelo fato da existência do limite, e observe que nesse caso é importante que a função esteja definida no x0, ao contrário da definição de limite. E, aliás, pela própria definição de limite, a gente pode afirmar que uma função é contínua no x0 se dado qualquer epsilon maior que zero, sempre existir um delta também maior que zero, de modo que o módulo de x menos x0 está entre delta, significa que o módulo de f de x menos f de x0 é menor que delta. E quando essa propriedade é observada para todos os pontos do domínio de uma função, nós diremos apenas que se trata de uma função contínua. E já que eu apresentei uma definição que envolve o limite, vamos fazer uma comparação da definição de continuidade com a definição de limite. Em primeiro lugar, a continuidade, devido à condição 1, exige a existência da imagem no ponto onde você está analisando a continuidade. E ela aparece bem aqui, f de x0. Quando a gente olha para a definição de limite, que foi o que a gente estudou no nosso primeiro episódio, essa definição não exige que o x0 tenha imagem. E bem aqui nesse módulo aparece o L ao invés do x0. Esse L seria o valor do limite, caso ele existisse. Daí, quando você abre essa desigualdade envolvendo o módulo aqui, e abrindo esse módulo aqui com x menos x0, fica menos delta menor que x menos x0 menor que delta, isolando x nessa primeira desigualdade e o f de x nessa segunda, a gente conclui que o x fica preso no intervalo aberto x0 menos delta e x0 mais delta, e o f fica preso no intervalo de L menos epsilon até L mais epsilon, que é um intervalo aberto também. Então, a gente conclui que a imagem do intervalo aberto x0 menos delta até x0 mais delta está contida no intervalo também aberto de L menos epsilon até L mais... Pois bem, com base nessa observação, a gente pode então afirmar que uma função é contínua em x0 se dado qualquer epsilon maior que zero
existe um delta também maior que zero, de modo que x pertencente ao intervalo de x0 menos delta até x0 mais delta implica que a sua imagem está presa no intervalo aberto de f de x0 menos epsilon até f de x0 mais epsilon. E como nós já vimos intuitivamente, uma função é contínua quando o seu gráfico não apresentar furos nem quebras. Assim a gente consegue desenhar sem tirar a caneta do papel. E quando a função não for contínua em x0, nós vamos dizer que x0 é um ponto de descontinuidade. Nosso primeiro exemplo é tentar identificar por que as funções que estão graficamente representadas a seguir não são contínuas no ponto x0. Nós temos uma função aqui que é representada por uma reta, e essa bolinha aberta, que significa que o gráfico tem um furo na direção do x0, e isso nos diz que não existe a imagem de f de x0, mas nota também que, apesar disso, o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L. Pois quer x se aproxime de x0 pela esquerda ou pela direita, a função se aproxima também de L. O problema do item B aqui é que esse gráfico apresenta uma quebra no ponto x0. A imagem do x0 existe, que é o L1, mas quando x se aproxima de x0 pela esquerda, a função tende para L2, e quando x se aproxima de x0 pela direita, a função se aproxima de L1. Então, aqui nesse caso, existe a imagem de f de x0, que é L1, mas o limite de f de x quando x tende a x0 não existe, porque os limites laterais, apesar de existirem, eles não são iguais. Caso você não lembre as aulas sobre limites laterais, eu vou colocar aqui no card o link para a descrição. E esse gráfico aqui da letra C é muito similar ao da letra A, só não é igual porque o da letra A tinha só o furinho na direção do x0, mas aqui a gente tem sim a imagem do x0, que é um pouco acima do valor de L. Então, existe o f de x0, existe o limite de f de x quando x tende a x0, que é L, mas nesse caso o limite não é igual à imagem. No exemplo 2.2, eu vou apresentar para você umas classes de funções contínuas. São funções contínuas qualquer função polinomial definida em R. Então, eu teria que provar que o limite de uma função polinomial quando x tende a x0, um ponto do seu domínio, é igual à imagem. Ora, isso já foi feito no teorema 1.6, quando nós estudamos precisamente o limite da função polinomial, e a gente descobriu que o limite é igual à imagem. Caso você tenha perdido ou não se lembre, eu também vou colocar o link no card para você acessar. Funções racionais, que são quocientes de polinômios, também são exemplos de funções contínuas, em todos os pontos em que o denominador não se anula. E a função raiz enésima, quando n é um número natural maior do que ou igual a 2, definida em R, também é um exemplo de função contínua. Quando nós estudamos o teorema do confronto, a gente provou do exemplo 1.31 um caso particular desse fato, que era o limite da raiz quadrada de x ser igual à raiz quadrada de x0. Pois agora a gente vai fazer isso de forma genérica para uma raiz de índice qualquer. Então, para mostrar que o limite da raiz enésima de x, quando x tende a x0, é a raiz enésima de x0, temos que estabelecer que para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, de modo que quando o módulo de x menos x0 está entre 0 e delta, a raiz enésima de x menos a raiz enésima de x0 em módulo é menor que epsilon. Como eu vou essencialmente provar a existência de um limite, eu vou começar raciocinando sobre essa parte final. E além disso, eu vou considerar inicialmente que o nosso índice da raiz n seja ímpar. Então, dado qualquer epsilon maior que zero, aquela parte final, módulo da raiz enésima de x menos o módulo da raiz enésima de x0 menor que epsilon, abrindo aqui o módulo, a diferença das raízes fica entre menos epsilon e epsilon. Aí eu somo raiz enésima de x0 em todos os termos da desigualdade, ficando assim com a raiz enésima de x presa no intervalo de raiz enésima de x0 menos epsilon até raiz enésima de x0 mais epsilon, intervalo aberto. Por fim, eu elevo tudo à enésima potência, o que vai eliminar a raiz enésima da parte central da desigualdade, e o x fica preso no intervalo
de raiz enésima de x0 menos epsilon elevado a n até a raiz enésima de x0 mais epsilon elevado a n. E esses passos são totalmente equivalentes. Ou seja, pegando essas últimas duas partes aqui, eu provei que sempre que o x está preso nesse intervalo de potências de n, a sua raiz enésima está presa no intervalo entre raiz enésima de x0 menos epsilon até a raiz enésima de x0 mais epsilon. E lembra que eu te falei aqui que se o x está preso em um intervalo aberto, o f de x também estará preso em um intervalo aberto para a função ser contínua? Então basta considerar esse intervalo aberto das potências de n, o x fica preso nele, significa que a função raiz enésima também fica presa em um intervalo aberto. Por causa disso, a função é contínua no caso em que n é ímpar. Para o caso em que n é par, nós precisamos ter um cuidado, porque não existe raiz enésima de número negativo nessas condições. Então, o domínio da função aqui precisa ser restrito ao conjunto dos reais não negativos. E eu vou começar provando que a função é contínua em zero. Então, pela definição, eu tenho que mostrar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta, também maior que zero, de modo que quando x menos zero em módulo, ou seja, somente o x, preso no intervalo de 0 a delta, intervalo aberto, implica que a raiz enésima de x menos a raiz enésima de 0 em módulo, ou seja, somente o módulo da raiz enésima de x é menor que epsilon. Então, vamos começar, como sempre, desenvolvendo esse lado. Tirando aí a raiz enésima de 0, fica a raiz enésima de x menor que epsilon, mas como a gente está trabalhando com números não negativos, aquele módulo pode sair, ficando raiz enésima de x menor do que epsilon, e eu elevo tudo a n, isso vai eliminar a raiz do lado esquerdo e pôr um expoente n para o epsilon, e ainda como x é positivo, isso equivale a módulo de x menos 0, que obviamente já é maior do que 0, também menor do que epsilon elevado a n. Então, basta nós considerarmos aqui o delta como sendo epsilon elevado a n, e considerando também que esses passos são todos equivalentes, fica provado que a função é contínua em x0 igual a 0. E supondo que o x0 é positivo, então dado qualquer epsilon maior que 0, nesse caso o epsilon tem que ser menor que a raiz enésima de x0, para provar a continuidade, a gente tem que repetir precisamente todos os passos feitos no caso ímpar. Mas eu quero observar nessa parte aqui essa ressalva em relação ao valor de epsilon, que tem que ser menor do que a raiz enésima de x0. Por que tem que fazer essa restrição, Marcos Paulo? É pelo seguinte, aqui nessa passagem eu tenho que garantir que eu estou trabalhando com um número positivo, já que, como eu falei anteriormente, a raiz enésima com índice par não está definida para números negativos. E essa restrição aqui faz com que o número raiz enésima de x0 menos epsilon seja positivo. Então, de resto, a argumentação é a mesma e, portanto, a função f, raiz enésima de x, é contínua para qualquer x. Para finalizar, no teorema 2.3, eu vou te mostrar que a gente pode, a partir de algumas funções contínuas, criar outras funções contínuas. Se f e g são funções contínuas em x0 e k uma constante real, então também são funções contínuas a multiplicação de k por f, a soma de f com g, a subtração de f com g, o produto de f com g, tudo é contínuo em x0. E se você conseguir garantir que o denominador for diferente de zero, então o quociente de f por g também é contínua em x0. Por hipótese, o limite de f de x quando x tende a x0 é f de x0, e o limite de g de x quando x tende a x0 é g de x0. E aí vamos relembrando as propriedades operatórias de limite. Vou colocar também aqui o card com o link para você acessar e relembrar. Vamos começar aqui com o limite de f mais g em x,
quando x tende a x0. Isso é a soma de funções, então pode ser escrita como limite de f mais o limite de g. Aplicando o limite da soma é a soma dos limites, mas agora eu vou com as hipóteses sobre a continuidade, ficando f de x0 mais g de x0. E a soma das imagens é precisamente a imagem da soma, portanto o limite da soma deu a imagem da soma. Vamos olhar aqui a continuidade do quociente, mas a função quociente é o quociente das funções f por g, e pelas propriedades operatórias de limite, o limite do quociente é o quociente dos limites. Agora eu entro com a continuidade, ou seja, fica f de x0 dividido por g de x0, e o quociente das imagens é a imagem do quociente. Dessa maneira fica provado então que a função f sobre g é contínua em x0. A prova da continuidade da função f multiplicada pela função k, a subtração e o produto de f por g, eu vou deixar como exercício para você, beleza? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco, tá bom? Deixa o like, por favor, para dar aquela força no canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos e ative o sino para saber quando haverá novas aulas. Eu te espero na próxima aula, em que eu vou resolver alguns exercícios a respeito de função contínua. Eu sou o Marcos Paulo, até a próxima e bons estudos.